E está na altura de falar com o David Carronha. Bem-vindo, David. Obrigado, antes de Obrigado, mais, pelo convite. Bem-vindo! Eu acho que conheço. Gosto também de conhecer de algum lado. Mas não tenho esse... Estou sempre aqui um bocado à parte. Desculpa. Não, mas é verdade, já é recorrente. Não, mas vocês conhecem-se. Conhecemos. Sim, há muitos anos O já. David Carronha trabalha comigo na Mega Hits. Ele já trabalha há mais de 20 anos. Há mais de 20 Há anos. muitos anos. Não, dinossauro. Eu e o guru do sexo está ali taco a taco. Eu descobri agora que se diz Mega Hit. Que eu achei que era... Mega Hits. Eu achei que era Mega Mas tu podes dizer Hits. Mega Hits. Mas tu disseste Mega Hits. Falta... Foi agora, eu disse isso. Disseste. É British. É British. Yeah, British. Of course. David Carronha, David, que faz diz. montes de cenas. Boés, eu não sabia que era tanta coisa. Tem agora um podcast de pessoas humanas que a Luana viu do início ao fim. Todo com o Luís Lourenço. Jura? Juro, claro. Ei, pá, Grande bonito. Tiago dos Morangos. Eu tenho uma cena com os morangos. E eu pensei, não, Eu acho que toda a deixa lá gente ver. tem uma cena Não é? com os morangos. Claro. Pá, mas curti. Como é que... Pá, porquê é que surgiu esta ideia de criar... Olha, esta ideia do Pessoas Humanas surgiu mais ou menos há um ano. E eu queria fazer um podcast. E queria fazer um podcast sobre a forma como nos relacionamos uns com os outros. Ou seja, qual é a influência dos teus amigos na tua personalidade hoje? E a forma como tu te relacionas com toda a gente à tua volta e o que é que tu fazes pelo mundo. Muitas vezes a gente não faz pensar, não estamos a fazer nada, mas se calhar estás a mudar de alguma forma a vida de alguém ou outra pessoa. E isto também muito aliado àquela questão de como nós nos relacionamos hoje em dia digitalmente. E principalmente pelaquela questão, eu não sei se já vos aconteceu, que é vocês falarem com os vossos amigos e dizerem assim, eu acompanho tudo o que tu fazes, estou sempre... mas só nem no Instagram. Não sabes Nós nada. não Não sabes vemos. nada da Sim, vida não das sabes pessoas. nada. E nós já não nos vemos há um ano. Isto já me aconteceu há muito pouco tempo. Sim, olha, já vi os teus filhos estão tão grandes. Sim, porque eu já tenho pessoas com 2 e 3 filhos. Estão tão grandes e eu tenho visto. E depois comecei a pensar, não, eu não tenho visto. E realmente, com esta era digital, nós afastámos. Curiosamente, a ideia do podcast começou há um ano, Sim. depois teve uma força muito maior, principalmente com este azar que nos aconteceu a todos, que é a pandemia. E, efetivamente, a era digital veio para ficar, foi aquilo que nos aproximou. Completamente. E nos deu um novo ânimo, principalmente quando não nos podíamos tocar, que agora é aquela coisa que toda a gente gostava, dar um abraço, e não podemos ir que nos faz o teu humanos. coração, no Pessoas Humanas é mesmo. O David, eu já fui também. Então, olha, estou aqui. Não, tu vais aparecer no episódio dia 29. Yeah. incrível. Não, eu... Pá, Lua, eu- trabalho de casa atrás de trabalho Pá, de casa. incrível, incrível. Isso. Pá, para mim, já está convidada. Já está Para Pessoas Humanas, próxima Hoje é temporada. só business aqui, já me vais convidar dia 13. Estou sempre a rodar. Mas no Pessoas Humanas eu fui entrevistada e senti mesmo isto. Tu consegues tocar no coração dos convidados e passar isso para quem vê. Exatamente. E era aquilo que vocês estavam a falar agora com a Ana Malhoa. Sim. Excelente entrevista depois da Ana Malhoa. Quem sou eu? Então, é Bruno Barroso. Não é? Que é a questão dos rótulos. Nós estamos muito habituados, isto foi uma coisa, e se tu viste a entrevista, percebeste que o Tiago dos Morangos com Açúcar já não é só o Tiago dos Morangos com Açúcar, já é um pouco mais, já é um pouco não, muito mais. Tem uma empresa, é encenador, se calhar não teve aquela vida no início de carreira glamourosa que toda a gente acha que A gente achava o campo da representação tem. Há muito... Um ator não é só coisas bonitas, tem de batalhar muito, tem que às vezes sofrer muito e fazer outras coisas que não gosta para conseguir vingar mais tarde na vida que quer, que é ser ator. Ele conta muito isso e é uma experiência... E vai ao pormenor, que é fixe. Ou seja, coisas que tu, à medida que vais crescendo, vais percebendo, só que ali ouves mesmo ele a contar Ele a e como é que contar. é. Vulnerabilizar-se, E não é? valores e... Exato, E exatamente. tira-te Essa os super rótulos, vulnerável. que era aquilo que vocês estavam a falar com a Ana Malhoa. Muitas vezes nós temos aquela ideia, e é muito isto que eu quero. Completamente. Que é, as pessoas não são só uma coisa. Ana Malhoa não é só uma coisa. Sim. Ela já foi várias, e todos nós somos várias coisas ao longo da nossa vida e no próprio momento. Eu vou falar disto com esta Com esta indivídua. pêssega, que eles chamam de pêssega. Esta indivídua que está aí ao teu lado. Queria-te perguntar, a Maria disse alguma coisa que surpreendesse muito na vossa conversa? Nós falamos muito. Nós estamos eu odeio falar ao telefone, eu disse-te. O David é das poucas pessoas com quem eu estou uma hora ao telefone. E Não sei porquê. confrontámos coisas que nós já achávamos anteriormente. E há uma coisa que nós falamos logo no início do podcast, dia 29, já sabe, para quem está atento, dia 29, atenção, Maria Correia, que é o facto da Maria muitas vezes ser é só a ganda maluca. Yeah. Ei, a Maria é ganda maluca. É aquela, é a grande maluca. É a ganda Mas as pessoas maluca. falam- Mas a Maria, eu conheço outra parte da Maria que ninguém, se calhar, conhece tão normalmente, que é a menina certinha. E muito
muito ajuizado. Ok, tenho que fazer isto. Eu sou responsável, ok? E muito responsável. Mas tu lá Pronto. consegues ser É tu, importante, é importante dizer isto. Mas tu mostras essa parte também toda lá, mas também há partes, tu tens jogos, tens humor também lá no Todos meio. os jogos, exatamente, para quebrar, porque também não podemos ser tão pode ser tristes só nesta sério. altura, tornar a coisa mais leve. Nós temos jogos e todos os jogos que eu faço fazem uma coisa que é ir buscar as relações que tu tens com ou a tua família, ou com os teus amigos, ou com pessoas que são importantes para a tua vida. E também vou jogar um bocado com as memórias ao longo da tua vida. A Filipa Galrão, que também fez o podcast, disse uma coisa muito engraçada sobre o podcast e para mim fiquei muito contente com o que ela disse, que é, eu senti-me numa viagem no final do podcast. E eu vou navegando ali naquilo que foi a vida daquela pessoa até ao momento. E até ela fica espantada. Mas eu já fiz isto tudo. Porque nós muitas vezes não nos apercebemos. Mas O tempo começamos a é esquecer, tudo muito não é? rápido, não é? Hoje em dia estamos numa sociedade toda muito rápida. É andar no scroll E já está. E já está. Dar o like, não é? Exatamente, Quando é gostas. tudo muito mais fácil. E os jogos são iguais em todos os episódios? É isso. Isso é a cena diferente que eu acho que fiz neste podcast. Acho que não é assim muito diferente, mas acho que tem assim, marca alguma diferença, que é, eu fiz o podcast por temporadas. Porquê? Eu não podia estrear o primeiro podcast, porque a partir do momento que eu estreasse, toda a gente sabia os jogos que vinham aí e sabiam o que é que eu tinha preparado para eles. Ah, Porque é exatamente. muito surpreendente para o convidado. Porque a maior parte das pessoas não sabia o que é que ia acontecer. A maior parte deles uns sabia mais ou menos sobre a vida deles, outros tive que andar a pesquisar e mais ou menos uma semana andei a falar com os pais todos. Portanto, eu já sabia a vida toda desde pequenos. Aliás, alguns deles ainda hoje os pais mandam mensagens Vais jantar de com os bom pais. dia, Imagina, você como é que jantar estás? com os É o pais. filho preferido de todos os pais. Aconteceram várias situações assim. Uma delas, por exemplo, é o Tiago Chi Pereira, um streamer gaming, e anda aqui qualquer coisa à minha volta. Faz reacts. Exatamente, que faz reacts também, que ele não fazia a mínima ideia do que é que se ia passar. E eu, durante essa semana, tinha estado a falar, exatamente, É uma mesmo mosquita, que alguém. vai, ó, É uma mosca. É vossa. É a nossa mosca. Não cá está. é, Amélia. Nossa, E ele não sabia minimamente que eu tinha estado a semana inteira a falar com a namorada dele. E eu não o conheço tão bem como conheço, por exemplo, a Maria. Cá está. Está-me a dar uma vontade de ir aí matá-la, mas o Fazemos risco assim. de te mandar um estalo tão grande, eu prefiro não ir. Mas olha, podia ser um grande momento de televisão. Mas Claro. compensa. E eu tive durante uma semana a falar com a namorada dele e ele, quando lá chegou, não fazia a mínima ideia. Eu sabia tudo sobre a vida dele e é muito engraçado a cara dele durante o episódio todo, quando começa a falar do avô e de outras experiências que ele teve ao longo da vida, e é divertido. E isso vai acontecer com todos. Se eu fizer agora uma segunda temporada, espero bem que faça, todo o podcast vai mudar. Já não vai ser nada jogos vão assim. ser todos Os diferentes. E uma coisa também engraçada é que isto não vivia só deles, vivia também das pessoas que ajudaram para fazer o podcast. Portanto, foram muito mais de 50 pessoas para fazer este podcast. Mas calma, há que ressalvar quantas pessoas é que estão na tua produção, mais ou menos. A minha produção, então é que é assim, tanto- realizador muita David Carronha, editor David Carronha, gráfico David Achei que era. Carronha. Eu estava a achar que Mas é Hollywood, Pá, isto porque o que eu estava a pensar Mas era, eu ok, podia como é que dizer- se faz? Não é? podia está dizer muito muito bem mais feito, gente. não Está com mega nada, qualidade, o som está Não, é o ótimo. David que se vai levantando e que vai. Pá, Não me digas A quem- a isso, quem eu é que tenho uma tu equipa ligaste? gigante, Maria. Podes perguntar quem é aquela ali? Tu tens uma altura que, num dos jogos, que é tiras sim. palavras e a quem é que ligaste? Quem é que escolheste ligar? posso dizer? Podes, claro. À Mafalda Castro e à minha mãe. Ligaste de duas pessoas? Sim, imagina. O jogo é porque eu com odeio duas falar pessoas. telefone. Ok. Mas o David Pois que foi ele ligou para a Um namorada. é com depois números e ligou- a segunda versão desse jogo é quando eu digo, liga alguém Yeah, e para dizer uma pergunta coisa. alguma coisa que nunca Exatamente. É que tu não disseste. sabes mesmo para o que é que vais, tu estás lá e de repente tu pensas, ele vai-me agora amarrar, o que é que ele vai fazer? Não sei, nem sabes o que é que vem a seguir. Não sei. E eu, e de repente eu estava para falar ao telefone, sabe que eu odeio falar ao telefone. E a Mafalda Castro percebeu? Aí a Mafalda Não, mas Castro pá, foi é um dos incrível a momentos reação. deste É um bom podcast. momento? Ok. É Então um dos temos- melhores temos momentos mesmo que ver. deste Mas podcast. isto já está no anúncio, ela numa parte diz, era mais provável ligares-me a dizer que íamos fazer sexo, não, fazemos sexo à tarde do que me ligares. Porque eu nunca ligo a ninguém, então as pessoas ficam pensando assim, o que é que aconteceu? Portanto, não sei. Tens Covid? Agora é esta, agora quando alguém te liga é isso. Pá, não. Estou positivo, é sempre estou positivo. Não. Ninguém tinha. teve. Pergunta que tu me fizeste, e fizeste também agora ia dizer ao Tiago para ele Tiago dos Morangos, não é? Claro que não. Mas é. Luís Mas Lourenço. Ó, Luís Pois, Lourenço. ele não é, mas é. Para todos é o Mas Tiago ainda, porque ainda dá no Biggs, ou Ainda quê? dá, isso não dá. num canal Biggs, qualquer. E era com a Joana Duarte, agora não parava, meu, agora.
O que é que para ti Era o são Tiago do pessoas... Downhill. Mas era do Downhill! Era mesmo. Nunca mais falou do Downhill. Pois não. O que é que são pessoas humanas para ti? Olha, pessoas humanas, o primeiro vídeo que eu lancei do podcast são vocês todos a falarem sobre o que é ser pessoa humana. E eu acho que uma coisa que muitas vezes falta é pôr-te sempre no lugar do outro. E vocês bateram todos na mesma tecla, incrivelmente, parece que leram um guião, mas não leram nada ao guião. Isto é a última pergunta que eu faço no podcast. E efetivamente é isso. Se todos nós nos puséssemos do lugar do outro, nunca ninguém se sentiria mal. É verdade. É uma questão de empatia. É uma também. questão de empatia, é a palavra. Ser pessoa humana cada vez mais é ser uma pessoa empática. É saber que tudo aquilo que eu faço vai ter algo em ti. Claro, vai suscitar uma reação. Vai suscitar uma reação e cada vez mais nos tempos que correm nós temos que passar por aqui, não é? É sabermos pôr todos no lugar um dos outros e acho que assim nós vamos evoluir muito mais rapidamente. A pessoa humana, o ser humano. Paulinho. Para mim, fechamos assim. Também. Eu Obrigada, gostei. não tenho nada para dizer. Não tens? Obrigada. Obrigada, David, por teres vindo. Obrigado eu. Gostei muito de conhecer. E estás convidada Pá, por para favor, pessoas então, humanas. eu não há mais Eu sou pessoa uma mais pessoa humana. Eu sinto que sou. Tu és, não é? Eu acho que sim. Eu acho que é. São as duas. Pronto. Obrigada, David. Vão Obrigada. ouvir o podcast e ver. Dá para ver no YouTube e Sim, vale a ver pena. no YouTube, porque pessoas tem humanas. mais graça visto do convite. Lá está. Beijinho.